Tudo bom, pessoal? Nessa aulinha de hoje, então, eu resolvi fazer para deixar um pouquinho mais claro sobre os textos que eu mandei para vocês na semana passada, porque a gente está entrando num conteúdo novo que é clima e tempo, né? E para a gente entender, então, qual é a diferença de clima e a diferença de tempo. Nessa atividade aqui, nesses textos que eu mandei, então aqui fala o seguinte, que tempo e clima são conceitos distintos, né? Tempo, no caso, é o que a gente está se referindo momentaneamente, como é que está o tempo agora. Tá chovendo, tem sol, tá nublado, tá nevando, isso é tempo. O clima, ele é estudado no decorrer dos anos, podendo chegar até um estudo de 30 anos em determinada região, para se saber qual é a situação climática daquela região. Se é uma região onde tem mais dias, se é uma região, no caso, que tem mais dias chuvosos, se ela é úmida, se ela é quente, se ela é árida, né? Então, o clima, ele é estudado ao longo dos anos, né? E se tem um conceito depois desses estudos ao longo dos anos. O tempo é o estado momentâneo, né? Você acordou hoje, olhou para fora, você viu como está o tempo, né? Tem sol, tá nublado, tá chovendo. Então essa é a diferença que eu quero deixar bem clara para vocês, o que é clima e o que é tempo, tá? Mais uma vez então, tempo é o estado momentâneo. Chuva, sol, nevando, tá trovejando, isso é tempo. Clima não é um estado momentâneo. Clima é o estudo no decorrer de alguns anos de uma determinada região, né? A gente estuda durante pelo menos 30 anos essa região para saber se essa região ela é árida, se ela é chuvosa, se ela é tropical. Aí é o clima dessa região, tá? Aqui nessa partezinha aqui do texto tá explicando bem direitinho isso, tá? Ali diz que o tempo e o clima são conceitos distintos, que o tempo refere-se a um estado momentâneo, né? Que o clima, para se designar, né, o clima, ele é, como diz ali, é comum ver o uso dos termos tempo e clima para designar o mesmo estado atmosférico, né? Mas isso é errado, tá ok? E aí tem aqui as nuvenzinhas que mostram, né, a diferença entre tempo e clima. Aqui nós temos o tempo, no caso, ensolarado, né? Tem solzinho, parcialmente nublado, com tempestade, com chuva, com neve. Isso aqui é tempo, tá? Aí aqui na. Deixa eu tirar aqui pra vocês botar aqui. Aí tem alguns fatores que influenciam, né, no tempo. Esses fatores podem ser a temperatura, a umidade do ar, chuva, vento, né? Então isso daí são fatores que podem influenciar no tempo, no caso, no momentâneo. E aí aqui diz assim, ó, que clima é uma condição duradoura no ambiente atmosférico e equivale a um conjunto dos tipos de tempo, né? Então, ó, clima equivale a um conjunto dos tipos de tempo, tá? Então, é comum em determinados lugares, ao longo de um período aproximado de 30 anos, como eu já falei para vocês, a gente chegar à conclusão de como é o clima daquele determinado local, tá? Aqui nós temos, por exemplo, uma paisagem, que é o Parque Estadual do Jalapão, localizado em Tocantins, que tem um clima tropical, seco e temperaturas altas em quase todo o ano. Então ele é meio árido, né? Ele é meio deserto, assim, meio desertificado, né? É o clima dessa região, né? Se amanhece com sol, é o tempo ensolarado. Se amanhece com chuva, é um tempo que está chuvoso, tá? E aqui diz assim, ó, o clima é influenciado por elementos e fatores climáticos, né? Que fazem com que a atmosfera tenha características distintas, ok? E essas características dependem da localização aonde esse determinado lugar está, né? Então há vários tipos de clima, né? Nós temos climas mais tropicais, subtropicais, temperados, né? Então aqui, ó, os principais fatores do clima que influenciam, né, no clima: a latitude, que é um fator, a altitude desse lugar, a maritimidade, a continentabilidade, que depois a gente vai ver o que é isso, as massas de ar, as correntes marítimas, a localização geográfica. Então, tudo isso vai influenciar no clima daquele local.
E os elementos do clima são a radiação solar, a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, tá? Então são fatores que vão influenciar no clima. E como é que a gente sabe que esses fatores influenciam no clima? Através dos estudos, através de determinado tempo desse ambiente, desse local, tá? Era só mesmo para ver se vocês entendiam um pouquinho melhor, né, sobre o nosso tema que nós começamos. Eu comecei bem de leve com vocês, só para saber a diferenciação, né, de clima e tempo, e deixar claro o que é um e o que é outro. Então, clima estuda ao longo de um tempo, de determinado local. Tempo é o estado momentâneo do lugar, tá? Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês e que mais pra frente agora a gente vai começar a estudar esses fatores separados, né? Tanto do clima quanto do tempo, os fatores que vão influenciar um e outro. Nessa semana, além dessa videoaula aqui que eu tô preparando que eu preparei para vocês, eu vou mandar também umas questões sobre esses temas, esses dois temas aqui, então são questões bem simplesinhas, né? E aí essas questões são para entregar, vão ser avaliadas, tá bom? E tentem fazer, né, pessoal? Porque eu tô sentindo assim que a turma parece que tá deixando meio que de lado. E isso tá me preocupando, tá? A gente tá avaliando vocês, essas notas estão indo para online, algumas já foram liberadas, outras não. Então, façam, tá? Tem dificuldade, me procura no Facer, no Messenger. É meu nome completo, é só colocar lá Luciane Elejalde do Rio. Aí vocês vão encontrar o meu Face, entra lá no Messenger e tira dúvida. Alguns alunos já fizeram isso. Isso é muito importante, vai ajudar bastante vocês. Não deixem de fazer, tá bom? Quem já fez a leitura do texto e não colocou lá como concluído, por favor, coloque como concluído, porque eu sei que vocês leram o texto. Façam a leitura novamente, vejam essa aulinha e respondam nessa semana as questões. Beleza? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula que a gente vai preparar para vocês, certo? Beijinhos!